Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Como consequência do desastre que aconteceu com a barragem de Brumadinho, no qual até à data de hoje, 30 de janeiro de 2019, dezenas de pessoas faleceram e centenas estão dadas como desaparecidas, está circulando na internet um vídeo dos anos 90 do professor Enéas, no qual ele mostra uma edição da revista EIR, revelando que parte da empresa da Vale do Rio Doce havia sido adquirida pelo investidor internacional George Soros. Porém, o que vamos ver é que o George Soros é apenas um peixe em um cardume com mais de 300 empresas internacionais que tomam conta, são donas da Vale. Eu consegui um PDF dessa revista e o que eu descobri foi uma pequena linha de texto com pouquíssimas palavras, fazendo referência a tal aquisição, mas sem muitos detalhes. Resolvi seguir o rastro do pouco que era dito e a complexidade das informações que encontrei ultrapassou em muito as minhas expectativas. O difícil ao fazer este vídeo foi selecionar que informações divulgar, que linha de pesquisa seguir. Por isso eu peço que considerem então que muitas, imensas informações não são divulgadas aqui. Mas as fontes de pesquisa elas são todas reveladas e isto vai possibilitar que futuros pesquisadores possam mergulhar no mar de corrupção que vampiriza o Brasil. No final, ainda vamos ver que 500 megas de documentos da Vale foram no início desta semana hackeados, expondo o modo cruel como a empresa lida com desastres e acidentes. Ora, o que eu encontrei neste site aqui foi uma cópia em PDF da revista. E o que nós vamos ver nessa revista, está aqui a cópia, é que não existe praticamente referência à Vale. Essencialmente, o tema desta revista é o quanto é que o George Soros ele defende a legalização de drogas junto com a Rainha de Inglaterra. E o que nós vamos encontrar é aqui, de forma bem sucinta, uma referência à Vale, que diz assim: no Brasil, Soros Opportunity Asset Management Fund foi parte de um consórcio que comprou a companhia Vale do Rio Doce, um setor estatal gigante no coração da indústria brasileira. E não diz mais nada. É a única referência que faz. Ora, isto é pouquíssimo. Só que existe aqui esta palavra-chave, né? Opportunity Asset Management Fund. E foi a partir daqui que eu me lancei numa pesquisa, que é o que nós vamos aqui ver. O que nós podemos descobrir foi que a Opportunity Asset Management Fund ela está com este nome assim, Opportunity Asset Management, no Brasil. Como podem ver, apesar da bandeira ser americana, ela está registrada num site brasileiro. E o texto está em português, apesar de alguns nomes estarem em inglês. E o que diz aqui é que a Opportunity foi fundada em 1994, ou seja, 3 anos antes da privatização da Vale do Rio Doce. E ela foi fundada como uma empresa não financeira, gestora de recursos de terceiros. Ou seja, é uma das grandes especialidades do George Soros, é administrar dinheiro de outros. Neste período tornou-se reconhecido por sua expertise em renda variável e pelo seu rigoroso controle de risco, além da disciplina e fidelidade em sua filosofia de investimento. Factos que colocaram a empresa entre as maiores empresas do género na América Latina. Uma coisa que nós vamos aqui ver é o património sob gestão, isto ainda dentro do site da empresa. O património sob gestão desta empresa é de aproximadamente de 38 bilhões de reais, sendo o 14º maior gestor de recursos no Brasil. 14º, né? E segundo maior gestor de renda variável.
com cerca de 18 bilhões e meio de reais. Este volume permite a formação e retenção de uma equipe ampla e especializada. A fonte desta informação foi publicada na ANBIMA, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Quando nós vamos ver quem é a equipe desta empresa, ou seja, a empresa que é mencionada na revista EIR como sendo a empresa de George Soros que comprou parte da Vale, isto em 97, nós vemos que a equipe do Asset Management é liderada por Dório Ferman. Quando fui procurar quem é Dório Ferman, descobri que existe uma ligação dele direto com Daniel Dantas, que é um dos bilionários brasileiros. E, mais uma vez, nós começamos a ver que existem alguns movimentos à volta desta empresa Opportunity. Aqui, só para nós termos ideia, um dos mais longevos e leais colaboradores de Daniel Dantas, Dório Ferman, tornou-se um refém do banqueiro, encarcerado pelas algemas de ouro que impedem sua saída do Opportunity. Então vemos que existe uma ligação também do Daniel Dantas a esta empresa Opportunity, a qual a revista EIR diz que George Soros comprou, através dela comprou parte da Vale. Quando fomos procurar saber quem é Daniel Dantas, o que encontramos foi um trabalho antigo, de 2007, ou seja, um trabalho que já está com quase 12 anos, de Consuelo Diegues, isto na Folha do Piauí, na Folha de São Paulo. Todos contra Daniel Dantas. E vale a pena nós vermos o que diz parte deste artigo. Diz assim: ser considerado o pupilo dileto de Mário Henrique Simonsen fez com que as instituições respeitáveis e poderosas se abrissem para Dantas. Quando em 1997 o Citibank escolheu o Opportunity com apenas 3 anos de existência para ser o gestor de um dos maiores fundos de investimento do Brasil, ainda se vislumbrava por trás da decisão a sombra do ex-ministro, que fora membro do conselho do Citigroup. Dantas ficava relativamente conhecido no mercado externo em 1989, quando no Icatu criou o Fundo Brasil para vender ações de empresas brasileiras na Bolsa de Nova Iorque. Ganhou mais experiência em privatizações ao se associar em 1995 a um grupo de fundos de pensão estatais para participar dos leilões da Excelsa, Espírito Santo Centrais Elétricas, da CEMIG, Companhia Energética das Minas Gerais e da Vale do Rio Doce. Ou seja, ele participou da privatização da Vale do Rio Doce. Esses negócios o ajudaram a atrair parceiros para a privatização das teles. Mas ser escolhido pelo maior banco americano para gerir seus investimentos no Brasil deu-lhe credibilidade extraordinária. A fortaleza do dono do Opportunity começou a esboroar de vez com a chegada de Lula ao Planalto em janeiro de 2003. Luiz Guschiken, ex-presidente do Sindicato de Banqueiros de São Paulo, virou um dos homens fortes do governo. Ele havia tido negócios em sociedade com Demarco e era companheiro de longa data de Sérgio Rosa, também sindicalista em São Paulo. Guschiken indicou Rosa para a presidência da Previ, além de mal visto por Guschiken e Rosa. Dantas até então só cultivara políticos do PFL e do PSDB. Resolveu procurar no próprio governo uma força maior na qual se apoiar. Aproximou-se de José Dirceu, chefe da Casa Civil, que disputava espaço com Guschiken no governo. Pouco depois da posse, o banqueiro reuniu-se com Dirceu em seu gabinete no Planalto. Dantas conta que o ministro se interessou em saber detalhes da briga e elogiou o desempenho das empresas sob controle do Opportunity. Dirceu, no entanto, criticou o facto dos fundos não participarem da administração das companhias. Dantas respondeu: ministro, as empresas vão bem porque os fundos estão fora da administração. Caso contrário, elas já estariam no buraco. Dirceu sugeriu que ele procurasse o então presidente do Banco do Brasil, Cássio Casseb, que dava a última palavra na Previ. Dantas seguiu a orientação a contragosto.
Casseb fora conselheiro no Brasil Telecom e tivera relações conflituosas com os representantes do Opportunity. No começo de maio, Dantas se reuniu com Casseb na sede do Banco do Brasil, em Brasília. No dia 14 daquele mês, enviou um e-mail à representante do Citibank no fundo do Opportunity, Mary Lynn Putney, revelando o teor da conversa. Prezada Mary Lynn, minha conversa com o Cássio se deu de maneira muito estranha. Ele gastou 3 minutos com delicadezas antes de entrar no assunto. Ele disse que queria desfazer o acordo de acionistas que temos com os fundos de pensão. Algumas semanas mais tarde, Casseb convocou Artur Carvalho para uma reunião. Carvalho resume o que ouviu do presidente do Banco do Brasil. Caso o Opportunity não cedesse o controle para os fundos de pensão, o governo ia passar por cima de Dantas. O primeiro golpe letal desferido pela Previ. Com um património de 106 bilhões de reais, o fundo proibiu as mais de 100 empresas nas quais têm participação de fazerem negócios com o Opportunity. Entre elas são algumas das maiores companhias brasileiras como a Vale do Rio Doce e a Petrobras. A decisão da Previ foi seguida por outros fundos das estatais. Em outubro de 2013, os fundos conseguiram destituir o Opportunity da condição de gestor de seus investimentos, substituindo por uma empresa nova no mercado, a Angra Partners. Foi um período difícil para o banqueiro. Seu pai morreria dali a poucas semanas, sempre com problemas cardíacos. No enterro, Dantas passou mal e foi internado às pressas num hospital de Salvador. Diagnosticou-se que 40% das artérias do seu coração estavam entupidas, alterado, tornou-se vegetariano. Ou seja, nós vemos que existe uma ligação direta de Daniel Dantas, com a privatização da Vale do Rio Doce. Ou seja, estamos encontrando as pontas que unem a Opportunity Asset Management Fund, que a revista menciona, com a privatização da Vale do Rio Doce. Personagens do mercado. Daniel Dantas, de gênio do MIT, a inteligência perdida. A saga do precoce professor do MIT que acumulou fortuna e teve o seu nome envolvido em polémicas e escândalos no meio político. Então nós vemos que ele entra no Bradesco em 1982 e 3 anos depois se torna vice-presidente da unidade de investimentos do Bradesco. Guardem esta informação porque mais tarde eu vou mostrar a ligação, como é que o Bradesco é um dos donos da Vale. Ou seja, através destas pessoas influentes dentro da empresa Opportunity. O que nós vimos também foi uma notícia do dia 7 de maio de 1997, ou seja, do ano em que aconteceu a privatização da Vale do Rio Doce, onde diz que a Vale é vendida por 3 bilhões e 300 milhões de reais. E diz o seguinte, essa notícia: o consórcio Brasil, liderado pela Companhia Siderúrgica Nacional, é o novo acionista controlador da Companhia Vale do Rio Doce. Após batalha judicial, durante todo o dia de ontem, a União vendeu 41,73% das ações com direito a voto da estatal por 3 bilhões e 300 milhões de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Deixem-me ver só qual é a imagem que eu estou vendo aqui para eu entender. Nós estamos vendo esta aqui, certo? Então vamos em frente. O leilão ficou interrompido por mais de 5 horas por causa das 2 liminares da Justiça Federal. Olha bem, o leilão ele ficou interrompido porque havia forças que não estavam querendo que a privatização acontecesse. Então o leilão ficou interrompido por mais de 5 horas por causa das 2 liminares da Justiça Federal que acabaram cassadas no final do dia. E seu resultado está sendo questionado na Justiça por outra medida liminar. A Vale foi privatizada com um ágio de 19,99% em relação ao preço mínimo fixado pelo governo. Cada ação foi vendida por R$ 32, contra um preço mínimo de R$ 26,67. Este preço estava muito abaixo do valor da empresa. Estávamos preparados para ir um pouco mais longe, disse Benjamin Steinbruch, líder do consórcio Brasil.
O Consórcio Brasil comprou, no final, 41,73% das ações da Vale, assim divididas, 16,30% com cerca de 1 bilhão e 300 milhões. 1 bilhão e 300 milhões das ações ficaram com a Companhia da Siderúrgica Nacional, 10,43% correspondente a 834 milhões de reais com a Litel Participações, fundos de pensão, 10%, cerca de 800 milhões com a Electron SA, liderada pelo Banco Opportunity. Então nós vemos que a Opportunity Asset Management Fund usou o Banco Opportunity através da Electron, olha bem a ramificação de empresas que existem aqui para conseguir adquirir. Só que o mais interessante é que nós vemos depois a seguir que 5%, cerca de 14 milhões, 400 milhões de reais com a Sweet River, National Bank. A Folha apurou que a Nations Bank também entrou com outros 1 bilhão e 200 milhões no negócio. O dinheiro foi emprestado à Companhia Siderúrgica Nacional para que a siderúrgica pudesse participar na compra da Vale. O financista George Soros também entrou com 100 milhões na compra da Vale. Olha, aqui existe uma coisa interessante. Na revista EIR está dizendo que o George Soros comprou parte da Vale através da Opportunity Asset Management Fund. E aqui nós vemos que o Banco Opportunity não está associado ao nome do George Soros, mas o Banco Opportunity que faz parte da Electron SA e foi a Electron SA que comprou parte da Vale. Então, a Electron, liderada pelo Banco Opportunity, compra parte da Vale. E o George Soros também compra parte da Vale. Então, aí surge a pergunta, será que a Opportunity ela também faz parte das empresas de George Soros e ele comprou parte da Vale por dois caminhos diferentes? O embate entre os consórcios Valcom, liderado pelo grupo Votorantim, e Brasil, pela compra do controle da acionário da Vale, começou às 12h11, quando o consórcio da Votorantim fez o primeiro lance, ao preço mínimo de R$ 26,67 por ação. Às 12h18, quando o ágio já chegava a 360 milhões de reais, 13,23%, sob o preço mínimo de 2 bilhões 782 milhões de reais fixado, o oficial de justiça José Ronaldo Jesus Silva atravessou o pregão brandindo a liminar da juíza Salete Macalós, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que ordenava a suspensão do leilão. Ou seja, havia, no próprio dia, enquanto o leilão estava a acontecer, estava havendo uma briga de gente se mexendo, se movimentando para que não fosse privatizada a Vale. 7 minutos depois, quando as ações em disputa já valiam 3 bilhões 150 milhões de reais, o leilão foi interrompido pela liminar da Justiça Federal do Rio. O oficial de justiça estava acompanhado pelo advogado Marcelo Cerqueira, que já entrou com cerca de 40 ações contra a venda da Vale. Imediatamente instalou-se a confusão. O ministro do Planejamento, Antônio Candir, que chegara com 4 minutos de atraso, se retirou do pregão, dizendo que já esperava o surgimento de novas liminares. A disputa só recomeçou às 17h42 e chegou ao final em apenas 5 minutos. O último lance do Consórcio Brasil foi dado às 17h45 e o leiloeiro bateu o martelo às 17h47. O término do pregão foi acompanhado pelo ministro do Planejamento, António Candir. Ao final foi tocado o hino nacional. É irónico, né? É tocado o hino nacional no final de um saqueamento de uma empresa para empresas estrangeiras. António Hermínio de Moraes, comandante do consórcio Valcom, liderado pelos grupos Votorantim e Anglo-American, não perdeu bom humor após a derrota. Aos perdedores as batatas, disse, citando ao inverso a famosa frase atribuída a Machado de Assis. Em Montevidéu, Uruguai, ao saber do resultado do leilão, Fernando Henrique Cardoso disse, já esperava isso, houve ágil, isso é bom e mostra que o governo agiu direito. Agora é torcer para que as coisas continuem dando certo. Ora, quando nós acessamos aqui a esta fonte de informação dos Estados Unidos, porque em português não foi fácil encontrar informação acerca de quem é dono do quê. Pode existir, e com certeza existem pessoas muito mais entendidas que eu neste tipo de assuntos, em economia, que certamente vão identificar imprecisões desta apresentação, e será legal se essas pessoas até entrarem em contato comigo para procurar retificar aquilo que não estiver tão certo, para que possamos apresentar as coisas com a maior claridade possível. Mas
eu só encontrei informações num site americano, o que me estranhou. Fiquei meio estranho. Este site, Securities Information, que é o SecInfo, da Secretariado dos Estados Unidos, EDGAR, é uma sofisticada base de dados para profissionais de negócios. O que nós sabemos desta EDGAR, hoje ela está com aqui o site mais, digamos, mais apresentável. Aqui, esta parte é o site mais técnico, onde tem muito mais informação. Nós podemos ver aqui que ele diz que é um provedor primário de informações derivadas de ficheiros e outros documentos abertos. EDGAR Online cria e distribui a informação de companhias e de equilidades de ficheiros públicos, fundos mutuais e outros assentamentos comerciais públicos. Pronto, ele disponibiliza muita informação sobre empresas, não só dos Estados Unidos, como de outros países, o que eu achei assim, super interessante isso, né? Mas porquê é que ela está mostrando coisas da Vale? Porque a maior parte dos donos da Vale são americanos. E é isso que nós vamos ver. Deixa-me ver se... Sim, depois deste aqui é porque eu tenho isto tudo aqui organizado, como é que a apresentação tem que ser feita. Então vamos passar para aqui, diretamente para a internet. A gente estávamos vendo imagens e agora vamos passar para a internet direto. Isto aqui é o homepage da Security Information, EDGAR. Podemos encontrar a referência à empresa Vale. Ora, o que está aqui dizendo é que isto aqui são as pessoas que são donas da Vale. Vamos aqui, para eu não cair em erro nesta tradução, porque é uma tradução bem técnica, eu vou aqui traduzir rapidamente aqui o que é que significa ali aquela definição. E são gerentes de dinheiro que possuem títulos ou opções deste emissor. De qual emissor? Da Vale. Então, são donos da Vale. Agora, se preparem, porque olhem a quantidade de donos da Vale. Nós saltam-nos à vista bandeiras americanas, espanholas, alemãs, passou ali uma brasileira, mas olhem a quantidade de donos da Vale. Tudo isto são acionistas, têm títulos, são os donos, não é? Incrível, não é? Agora, se vocês olharem bem, vamos descer novamente, olhem bem, quantas bandeiras do Brasil encontram? Olha, aqui encontra-se uma, do Itaú. Aqui outra, AMS Capital Limitada. Aqui, SPX, Equities Gestão de Recursos Limitada. Turim, 21 Investimentos. E acho que não tem mais nenhuma. São 4 bandeiras brasileiras aqui no meio disto tudo. Então já se sabe porque é que as coisas estão a acontecer como estão na Vale. Porque a empresa simplesmente ela não é brasileira. Quando nós olhamos aqui, nós podemos encontrar nomes conhecidos como JP Morgan, a Capital Research Global Investors e outros mais que a gente encontramos por aqui. A Goldman Sachs, Bank of America, que ainda agora o Bank of America está entrando numa... existem aí umas situações aí com o Paulo Guedes e o Bank of America. Então nós podemos ver o Banco Santander, né? Nós podemos ver que existe um bocado de empresas. Olha isto, ó, Royal Bank of Canada. Incrível, não é? Ou seja, nós podemos entrar em cada uma destas empresas, né, e ver o que é que cada uma delas é. Peço desculpa pela falta de bateria. É muita empresa. O que é que eu fiz? Eu peguei, existe também um registro do George Soros, e tudo isto aqui são as empresas que ele representa. Olha bem.
A maior parte é bandeiras americanas, tem algumas bandeiras israelitas também, aparece do Canadá. Agora, o que é interessante é que não aparece nenhuma do Brasil, não é? Mas nós sabemos que ele tem empresas no Brasil. Então porquê que não aparece? Porque isto é o país onde as empresas estão registradas. Então estas empresas, muitas vezes, são donas de outras empresas, que foi o que nós vimos ali atrás. Que o Banco Opportunity era o líder da Energia SA. Então a compra foi feita na Vale pela Energia SA, mas o líder dessa empresa é o Banco Opportunity. E a quem pertence o Banco Opportunity? Isso, aí está parte das informações que eu não tenho aqui, não é? Porque eu estou pegando naquela ponta que é julgada na revista EI, mas nós vemos que a ramificação destas galáxias corporativas, ela se estende por todo o lugar. Mas o que nós podemos ver, e este aqui é em relação ao George Soros, e isto aqui é em relação à Vale, o que nós vemos é que o Brasil está sendo saqueado. Olha aqui, a Vale não é brasileira. Isso é, assim, incrível. Vamos seguir aqui em frente. Encontrei também este texto que foi publicado na revista Brasil. Deixa eu ver como é que eu aumento. Está aqui. E este texto, a revista Brasil, ela é americana e foi criada em 1989 e ela faz uma ponte entre brasileiros que estão no exterior e o Brasil e outras empresas, pessoas que estejam interessadas em notícias do Brasil. E eu fui encontrar aqui esta publicação que traduzi para português. E vale muito a pena também ler esta tradução aqui, que é a que está aqui. Como era verde o meu vale. A venda da estatal Vale do Rio Doce para o setor privado foi celebrada com champanhe francês pelos licitantes vitoriosos, mas veemente condenada nas ruas por alguns setores da população. A oposição à privatização não é novidade. A novidade foi o escopo dos que protestavam desta vez. Entre outros, a Igreja, líderes da direita e da esquerda, a Associação Brasileira de Imprensa e 2 ex-presidentes. Ou seja, aparentemente havia um movimento realmente popular, aparentemente. Em meio a altos protestos, uma enxurrada de ações judiciais e liminares judiciais, a saga estatal da Companhia Vale do Rio Doce finalmente chegou ao fim em 6 de maio de 97, quando o martelo caiu sob o maior acordo de privatização da América Latina. A vencedora da licitação, Vale Par, um consórcio internacional liderado pela siderúrgica brasileira Companhia Siderurgia Nacional, CSN, pagou 3 bilhões e 300 milhões de dólares, hoje, correspondente ao que é hoje de 12 bilhões e 200 milhões de dólares. Por 43,73% do capital votante da mineradora, 19,99% a mais do que o preço mínimo da licitação. Enquanto o grupo vencedor celebrava a vitória com quantidades liberadas da Moët e Chandon em um escritório particular em São Paulo, a cena fora da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, onde o leilão ocorreu, se assemelhava a um campo de batalha. Num confronto que se seguiu entre cerca de 5 mil manifestantes e uma força de 600 homens da polícia militar, 33 pessoas ficaram feridas pela troca de golpes, arremesso de pedras e gás lacrimogéneo. Manifestações semelhantes vinham ocorrendo em várias cidades brasileiras semanas antes do leilão. Enquanto isso, outra liminar, dessa vez buscando anular o resultado do leilão e bloquear o pagamento e a transferência de ações para o consórcio, estava sendo arquivada. O que é interessante é que hoje, como eu mostrei no vídeo anterior, a Petrobras está sendo saqueada, já foram vendidos cerca de 20 bilhões de dólares da Petrobras e ninguém se manifesta. E nós vemos o nível de consciência em que o Brasil está. A Petrobras está acontecendo exatamente a mesma coisa do que aconteceu com a Vale do Rio Doce. E nós estamos vendo no que é que está dando aqui a Vale, né? Manifestações da natureza nacionalista e ideológica não são incomuns na história do processo de privatização do Brasil. Em 91 e 92, quando as siderúrgicas Usiminas e a Companhia Siderúrgica Nacional foram privatizadas, a decisão do governo foi recebida com greves, protestos e até uma explosão de bomba durante a liquidação da segunda.
O que faz o clamor público contra o acordo da Vale, diferente de outros esforços anti-privatização, é o escopo dos setores envolvidos. A Igreja, a Associação Brasileira de Advogados, ex-presidentes José Sarney e Itamar Franco, a Associação Brasileira de Imprensa, políticos de direita e de esquerda, sindicatos, as comunidades científica e académica, civis de todas as esferas da vida. Antecipando a forte reação, o governo gastou 4,8 milhões de dólares em uma campanha institucional maciça que incluiu anúncios de rádio e TV, o último entrelado pelo popular ator Raul Cortés. Artigos de jornais pagos, além do esforço de relações públicas do ministro do Planejamento, Antônio Candir. No programa de rádio patrocinado pelo governo, Voz do Brasil, Candir abordava regularmente as preocupações do público sobre o acordo da CVRD, correspondendo a milhares de cartas que chegavam a todo o país. CVRD é a Vale. Enquanto a maioria dos brasileiros aprova menos influência do governo sobre a economia, a privatização da Vale tem sido questionada com base no lucrativo desempenho da empresa ao longo dos anos e na importância estratégica das suas reservas minerais para o país. O problema não é a privatização da Vale, o problema é a privatização por empresas internacionais. É o escoamento da riqueza para fora do Brasil. A joia da coroa. Como resultado das pressões nacionalistas sobre o presidente Getúlio Vargas, a Vale foi fundada em 1942, quando o controle da Itabira Iron Company, juntamente com a estrada de ferro Vitória a Minas, foi transferida da propriedade americana e inglesa para o governo brasileiro. 55 anos depois, a Vale, a joia da coroa, como é carinhosamente chamada pelos brasileiros, tornou-se a maior produtora mundial de minério de ferro e a maior produtora de ouro da América Latina. Suas reservas minerais incluem bauxita, manganês, cobre, caolino, potássio, níquel e zinco, com produção de mineração garantidas pelos próximos 400 anos. Eu aqui vou fazer aqui um intervalo, assim um pequeno abre parênteses. Lembrem-se dos meus trabalhos sobre a água. Existe água no Brasil para alimentar o planeta inteiro durante 250 anos. Nós estamos aqui a ver que as reservas minerais que são exploradas pela Vale são garantidas por pelo menos 400 anos. A quantidade de petróleo que existe no Brasil é tanta que ainda não conseguiu nem ser calculado. Agora eu pergunto, vocês acreditam que quem vai para o poder vai sem financiamento internacional? Vai sem que forças externas aos interesses nacionais intervenham? Porque o que está aqui a acontecer no Brasil, já há muito tempo, é um saqueamento, uma vampirização. O povo precisa acordar. Neste momento, nós estamos com um portal de oportunidade de despertar das massas no Brasil aberto. É uma oportunidade incrível, porque o povo, todo aquele povo que estava apoiando políticos, lados, não importa qual, estão vendo que tudo é a mesma coisa. Cada vez tem mais gente vendo. Cara, não dá para acreditar em políticos. Quando se coloca a esperança num político salvador, lá vem a revelação de que não é assim que funciona. Esses caras são tudo marionetes de poderes internacionais. O Brasil é muito, muito, muito rico. Essa é a maldição do Brasil. E em vez de ser a bênção do Brasil, está sendo a maldição. Porquê? Porque o povo não entende o que está a acontecer. Porque aquela frase que o comunismo muitas vezes adota, né, que o povo unido jamais será vencido, né, sem o povo unido, mas sem ideologias políticas, é a grande defesa, a grande guarnição para um país. É preciso entender, aproveitar esta oportunidade de despertar. É preciso o Brasil ganhar soberania nacional. É preciso tirar o poder das mãos da maçonaria, dos bancos centrais sionistas, da indústria militar. É o complexo industrial militar dos bancos sionistas maçons. É preciso abrir o olho e chamar o nome das coisas que são.
A empresa opera 1.800 km de ferrovias modernas, seus próprios terminais marítimos e a maior frota de transporte a granel do mundo. A Vale também está nos campos de papel e celulose e extrai 400 mil toneladas por ano de matéria-prima de 580 mil hectares de florestas comerciais replantadas. A magnitude das operações da Vale é impressionante. A empresa emprega aproximadamente 15.500 pessoas e está presente em mais de 200 cidades em todo o Brasil. As cidades, por sua vez, recebem 8% do lucro líquido da Vale na forma de melhorias sociais e económicas em áreas como a saúde pública, saneamento, educação, programas vocacionais para jovens e preservação do património histórico. Isto na altura em que ela começou a ser privatizada. Depois isso já não estava acontecendo, né? Traduzido em números, a empresa investiu 169 milhões de dólares em 237 cidades brasileiras nos últimos 16 anos. 26 milhões de dólares só no ano passado. Além disso, o ano passado aqui, eu agora fiquei em dúvida quando é que isto foi escrito. Porque isto foi escrito pouco tempo depois da privatização acontecer. Além disso, acredito que foi em 2007, se não estou em erro. Ou 2003. Além disso, a Vale investe regularmente recursos relevantes nos campos científico e tecnológico. Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, o BNDES, que coordenou o leilão da Vale, os novos proprietários terão de honrar todos os projetos sociais aprovados antes do sell-off. A oposição. Ainda assim, a garantia do BNDES não foi suficiente para apaziguar os oponentes da privatização da Vale. Além das afirmações nacionalistas usuais de que o governo está entregando a soberania do país aos interesses estrangeiros, todo o acordo está sob suspeita desde o início. Uma pesquisa encomendada a cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro por Câmara de Deputados revelou que o património da Vale estava significativamente subvalorizado para começar. Após uma análise meticulosa da documentação da Vale e das inspeções in loco das suas reservas minerais, o grupo de 22 especialistas detectou grandes discrepâncias nos números apresentados pelo consórcio de consultores financeiros contratados pelo governo e liderados pelo banco de investimentos norte-americano Merrill Lynch. Ora bem, os caras são liderados pelo Merrill Lynch. A diferença de preço entre as duas avaliações atingiu 2 bilhões de dólares, o que não foi incluído no preço mínimo de licitação. Para piorar a situação, os legisladores alegaram que havia um conflito de interesses na nomeação de Merrill Lynch como consultor oficial da privatização da Vale. Claro! Em novembro de 1995, a empresa americana comprou a corretora sul-africana Smith Barkan Hare, que por sua vez atua como corretora patrocinadora da Joanesburgo para a Anglo American Corp, uma das possíveis licitantes do leilão da Vale. Merrill Lynch negou as alegações de que teria passado informações privilegiadas à Anglo American. Outro ponto de discórdia é como o governo pretende gastar as receitas trazidas do leilão. Metade dos 3 bilhões e 300 milhões de dólares serão usados para ajudar a reduzir a dívida federal, que está em torno de 132 bilhões de dólares. A outra metade será usada pelo BNDES para subsidiar empréstimos a empresas privadas a taxas de juros mais baixas do que aquelas oferecidas pela decisão do Tesouro Nacional e um desperdício de dinheiro aos olhos da facção anti-privatização. Por um lado, a dívida é tão grande que 1,6 bilhões de dólares é insignificante no grande esquema das coisas. Em segundo lugar, o papel paternalista do governo em relação à iniciativa privada é contraditório e inconsistente com a sua própria iniciativa de privatização. Por último, mas não menos importante, por que vender uma empresa que tem poucas dívidas e não recebeu nenhum dinheiro do governo desde 91? A Vale não contribui para o aumento do déficit público. Sua receita anual gira em torno de 5,5 bilhões de dólares. E no ano passado a Vale obteve um lucro de 596 milhões de dólares, quase 76% acima de 95. Permitam-me beber água, que é muita conversa. A falta de recursos financeiros da União para investir na empresa. Necessidade de maior liberdade empreendedora para a Vale, que por ser detida está restrita a reinvestir apenas 40% do seu lucro líquido na expansão das suas atividades. Baixo retorno financeiro para o Estado. Esses foram os 3 principais argumentos apresentados pelo Ministro do Planejamento António Candir a favor da privatização da Vale. O Presidente Fernando Henrique Cardoso, inicialmente contrário à venda da Vale, vai ainda mais longe e questiona a suposta importância estratégica da Vale. O jornal Folha de São Paulo cita o Presidente dizendo, estrategicamente, o que a Vale faz?
Obtém pedras de, digamos, Carajás, coloca-as no trem, as leva para o porto e as envia para o exterior. É isso que exploração de minério e de ferro é tudo. Não há tecnologia importante envolvida. Mas as barragens com lama tóxica, altamente tóxica, é aqui que está, no Brasil. Outros acrescentam que, uma vez livre das estruturas burocráticas do governo, a Vale pode ser ainda mais lucrativa e competitiva e gerar mais empregos. Além disso, seria melhor se a Vale pagasse mais impostos. Como qualquer outra empresa privada, em vez de investir 8% do seu lucro líquido em projetos sociais. Em 95, por exemplo, a Vale gastou 8 milhões em tais projetos no estado de Minas Gerais, mas algumas empresas privadas pagam até 400 milhões de dólares em impostos anualmente. Quanto ao potencial estratégico da Vale para o desenvolvimento e a soberania do Brasil, os defensores da privatização da Vale acreditam que realmente importa para o país, na realidade atual, é educação, saúde pública, justiça e segurança. Essas devem ser as principais preocupações do governo, enquanto a gestão de mamutes como a Vale e outras empresas estatais deve ser deixada para as partes privadas internacionais, né? Tal e qual como está a acontecer com a Petrobras, entre outras empresas. O futuro. À medida que o controle acionário da Vale mudou de mãos, nenhuma mudança importante e imediata foi planejada pelos novos proprietários. De todas as coisas, há apenas uma certeza, que pode levar vários anos para esclarecer todos os desafios legais à venda da Vale, embora seja improvável que o resultado do leilão seja revertido. Além da CSN, o consórcio vencedor também incluiu 4 fundos de pensão locais, o Banco Bradesco, o Banco de Dados das Nações Unidas e o Fundo de Investimento Offshore Opportunity Asset Management, que tem como investidores a Citicorp e o mega businessman George Soros. Então aqui mais uma vez nós estamos a ver referências. Ora, lembrando lá atrás que nós vimos que o Daniel Dantas ele chegou a ser vice-presidente na área de investimentos do Banco Bradesco. E ele estava diretamente ligado com o Opportunity Asset Management e que tudo isto está diretamente ligado com o George Soros. Isto é só apenas assim uma linha de ligação das coisas, porque quando nós vamos ver que existem mais de 300 empresas já com a mão dentro da Vale, cara, tem minério para mais 400 anos. Minério para mais de 400 anos. Então tem mais de 300 empresas internacionais com o dedo, os pés todos mergulhados dentro da Vale. Isto é o que eu não vejo ninguém falar em lugar nenhum. Diretamente ou indiretamente, a Vale Par controlará cerca de 80% da produção siderúrgica brasileira. Enquanto isso, Fernando Henrique Cardoso comemorou a vitória ao mesmo tempo em que aumentou a sua credibilidade entre a comunidade internacional. Claro, é exatamente o que os presidentes aqui querem fazer, sempre aumentar a credibilidade de serem vistos pela comunidade internacional de uma forma bem boa, não é? Durante uma visita aos Estados Unidos no ano passado, o presidente Clinton instou Fernando Henrique Cardoso a acelerar o lento processo da privatização. Mas isto aqui é exatamente igual ao que está a acontecer aqui no Brasil hoje. O self-off da Vale mostrou ao mundo o compromisso do presidente brasileiro com uma nova era de liberalização económica. Em seguida estão 2 usinas de geração de energia, Furnas e Eletrosul, que deverão ser privatizadas ainda este ano. Já está em pleno andamento a privatização do setor de telecomunicações e dos seus mercados de telefonia celular. E, eventualmente, o governo também venderá a empresa de telefonia Telebrás e a operadora de longa distância do país, a Embratel. Que legal, não é? Tudo isto. Nós podemos, então... Sim, está aqui, ó. Tudo isto que nós estávamos lendo, isto aqui foi escrito em 97. Tudo isto foi em junho de 97. A privatização aconteceu em maio e todo este texto, escrito pela Marta Alvim, foi escrito em junho de 97, ou seja, estava toda a energia de luta contra a privatização da Vale estava bem próxima, bem acesa ainda. Quando nós na Google hoje nós procuramos ver, por exemplo, isto, que a Vale agora depois do desastre na barragem de Brumadinho diz que vai desativar as barragens. Mas eu fico assim perguntando, pode ser muita ignorância minha, mas eu fico me questionando, como é que eles desativam isso? Porque se a outra barragem que eles estão falando, que eu agora não me lembro o nome, que também está em perigo,
tem 200 milhões cúbicos de lama tóxica. Onde é que eles vão colocar isso tudo? O que é que significa isso, desativar? Porque existem imensas barragens aqui no Brasil cheias de lama tóxica. Assim, são bilhões de metros cúbicos de lama tóxica. Onde é que se vai colocar isso tudo quando se diz que se vai desativar barragens? Eu fico com essa pergunta. Assim, não sei a resposta para ela, não. Uma coisa assim interessante que nós também eu também descobri, foi isto. Isto foi emitido hoje, esta notícia, no dia 30 de janeiro de 2019, informando que a Vale foi hackeada e documentos mostram como a empresa lida com acidentes. Isto aqui está sendo divulgado pela Tecmundo. Os documentos, cerca de 500 megas, foram enviados para a Tecmundo. E vamos aqui ampliar para podermos ler melhor. E diz o seguinte: a mineradora multinacional brasileira Vale foi invadida e documentos internos supostamente confidenciais foram retirados e vazados por invasores. Hackers teriam-se aproveitado de uma falha no Microsoft SharePoint, ferramenta de software para a colaboração em equipe, para resgatar atas, ocorrências e incidentes de segurança pelo mundo. O Tecmundo recebeu os documentos na terça-feira por uma fonte anónima. São cerca de 400 mil arquivos e uma pasta de 500 megas. Por lá é possível encontrar incidentes de segurança que aconteceram entre 2017 e 2019 em áreas da Vale no Brasil, Canadá, Moçambique, Nova Caledónia e Indonésia. Um dos documentos relata assalto à mão armada em um duto e não houve registro de ocorrência policial posterior, afirmou a fonte no e-mail que enviou os documentos. O Tecmundo encontrou o documento citado em específico, mas não a questão da ocorrência policial citada. A Vale foi contatada sobre o incidente, contudo não ofereceu qualquer resposta até o momento da publicação desta matéria. Do outro lado, os hackers não detalharam como a companhia foi invadida, apenas notaram que os documentos foram extraídos por meio de uma falha na URL oculta que estava aberta ao público. Indexação de documentos secretos em um subdomínio oculto por meio de motores de busca, notaram. Os hackers também enviaram uma nota ao Tecmundo sobre os motivos da invasão. Acompanhe na íntegra. Quanto vale uma vida? Para a Vale do Rio Doce, uma vida é apenas um número, uma cifra, um ponto estatístico, um risco mensurável na reputação da marca. Achamos que teriam aprendido com experiências passadas, mas é simplesmente impossível que percebam o valor de uma vida. Se eu mato 65 pessoas, sou retirado de circulação. Se uma empresa do tamanho dela mata, recebem uma multa e continuam operando normalmente. Uma multa. Não é à toa que assim a vida também tenha um preço. Eu e você, todos, temos um preço nessa tabela. É questão de tempo para sermos os próximos. Assim que isso for rentável, não iremos ficar quietos. Lutaremos contra a estupidez com a informação. Quanto vale a vida? A vida vale mais do que a Vale. E está aqui o link. Vocês podem ler o que está aqui escrito. Eles apresentaram muita coisa desses documentos que eles receberam e vocês podem ver. Ou seja, nós estamos nos deparando assim com um saqueamento do Brasil para empresas estrangeiras. O Brasil passando imensas dificuldades. Cada vez eu vejo mais gente na rua, na pobreza, na miséria. Fortaleza está voltando ao que era quando eu cheguei aqui no Brasil. Quando eu cheguei aqui no Brasil era muita pobreza. E está voltando. Eu estou vendo cada vez mais aumentando. E essas empresas sendo privatizadas e as riquezas sendo levadas para fora do país. Eu não sou a favor do Estado tomar conta das coisas. Não sou, não. Mas também eu sou a favor que as privatizações aconteçam com os recursos sendo investidos dentro do próprio país. Porque o que está acontecendo é um saqueamento do Brasil. O povo brasileiro precisa despertar para o que está a acontecer. Deixar de se gladiar em competições ideológicas, em defesas de políticos e partidos. Meu irmão, por favor, defender partido, defender político, é estar a dividir, a ir contra o próprio país. Isso não é defender o Brasil, isso não é amar o Brasil.
O povo precisa se unir, transcender essas ideias políticas. Espero que vocês tenham visto alguma utilidade em todas estas informações. E muita luz para todos! Sente que o meu trabalho está agregando valor à sua vida? Deseja contribuir para que este continue sendo produzido e distribuído gratuitamente? Entre em contato comigo e pergunte-me como.